This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui, Bia e Mari? para conversarmos um pouquinho sobre esse filme que bombou. Acho que a gente tá um pouco atrasada, né, quando sair esse episódio. Sim. Mas pra gente falar, e a gente já tá conversando nesses últimos episódios de Histórias de Voz, de Barbie. A gente tá falando aí um pouquinho, né, sobre alguns filmes, uns clássicos, mas nem tão clássicos assim. Alguns que fizeram sucesso aí na nossa infância, né, Bia? E dessa vez, assim, acho que a Barbie, mais Barbie possível, né, que a gente tá conversando agora e que tá todo mundo, acho que tá na trend, tá no momento. Passou. No hype, né? Eu acho que ainda tá. Você acha que ainda tá? Uhum. Mas assim, enfim, vocês já devem ter visto e analisado várias coisas sobre Barbie. Imagino que já devam ter visto. Ou se não viram, provavelmente nem vão ver. Tem isso também, né? Que foi uma alta, assim, e o pessoal todo de uma vez. Foi. Não, foi a 8ª maior bilheteria do Brasil em 2 semanas. Ah. E já, tipo assim, nas 2 primeiras semanas de venda, já tava em 8º da melhor Caraca. bilheteria. E aí ela é a primeira, a Greta, né, que foi a diretora, ela foi a primeira diretora mulher a conseguir ter um dos, tipo, recordes de vendas, assim. Então, e acho que em marco, compensação eram, tipo, 17 homens que tinham conseguido também isso, tipo, 20 e poucos homens. Então, enfim, já deveria ter acontecido antes, mas me conte, Mari, quais são as tuas perspectivas sobre a história? Sobre o filme, né? Pois é, eu fiquei pensando aqui, Bia, essa questão da Barbie. Eu acho que é um filme que ele vem com essa pegada, né? Com essa proposta de trazer esses recortes, essas desconstruções. Então, tem muitas pautas muito importantes, né? De feminismo, questões de gênero, que são muito explícitas. Mas eu acho que, pra mim, pelo menos, o que ficou mais em alta, assim, em maior evidência foi a questão do corpo, né? Sim. A questão da autoimagem. O tanto que isso é uma questão que impacta muita gente. E que não só impacta muito a gente enquanto mulheres, mas impacta toda uma sociedade que mercantiliza, né, os corpos, que torna o corpo um produto, um comércio. Então, eu acho que isso, pra mim, foi o que ficou mais em evidência, assim, na história. Sim. Faz todo sentido. E é isso, né? O corpo mulher, ele de fato é aquele life in plastic, né? A gente como se fosse plásticos mesmo, assim, como mulheres. E bem prateleirinha do amor, Sim. do que a gente sempre conversa por aqui. E eu acho que nesse filme a gente vê tanto um recorte sobre quem é essa Barbie, quem a gente deveria ser. Eu acho que eles brincam muito com Sim. isso, né? A estereotipada. A estereotipada, assim, até tem aquela parte que eu amei. Pra quem não sabe, a gente assistiu juntas também esse Sim. filme, né? Então eu amei aquela parte do filme também. Gente, vai ter spoiler esse episódio. Sim, não tem como fugir disso, né? Se você não assistiu, então depois você volta aqui, que vai ter. Ou então se você quiser também assistir mesmo com spoiler depois Eu amo assistir coisas com spoiler. É. Eu amo. Tanto que... por isso que eu nem ligo. O cliente pergunta às vezes pra mim. Vou contar um spoiler. Eu falo assim, gente, relaxa, pode contar. Tá tudo bem. Eu amo. Às vezes eu procuro antes do spoiler só pra ficar tranquila, assim, já saber que vai conversar no final. Eu fico assistindo. O Marcos fica revoltado com uma coisa dessa. Eu imagino. Mas você conta pra ele também? Ou você... Não, mas eu gostaria. Às vezes eu conto, tá bom. Mas é só pra dar uma animada, enfim, trazer essa perspectiva. Então, se você também gosta de spoiler, continua. Mas se você já viu, também continua aqui. E eu gostei muito daquela parte que até brinco, assim, aparece uma narradora. Pra você que tá vendo a Margot Robbie falando que ela não é tão bonita assim... deve ser, você não deve estar acreditando. Porque uma hora ela fica assim, mas eu não me sinto mais bonita. Gente, ela é maravilhosa. Sim. E eu acho que também foi muito interessante como eles abordaram isso no filme, várias críticas. Mas isso também repercutiu fora da tela, né? E a gente pode conversar sobre o tanto que ninguém entendeu. Eu acho que assim, homens, como sempre, Kens, não entenderam esse ponto mesmo, assim. E eu não sei se você viu aqueles homens falando, por exemplo, que ela não é bonita o suficiente. Que ela... Você não viu isso? Que homens? No Twitter, claro. Não vi. Você não viu, Mari? Não. Marcos, põe aqui.
na tela. Gente, eu Como tô completamente por fora dessas coisas Cara, no Twitter e etc. Eles começaram, eu vi isso nas redes sociais, que eles começaram a falar coisas como: ah, mas ela é muito velha já pra ser a Barbie. Ela é o padrão de que as mulheres acham bonita, mas pros homens não. Oi? Eu realmente não tinha visto. E que homens são esses? E uns maravilhosos, né? Uns maravilhosos. Mas é isso, assim, olha isso. A mulher é uma mulher, acho que mais estereotipada, padrão Sim. possível. Sim. Ela é a Barbie. E mesmo assim, ela não tá suficiente. Ela não é suficiente. E eu acho que isso também é uma discussão muito interessante, muito importante também, Bia, que eu acho que, assim, lugar de fala é uma coisa muito importante. A gente tem que dar voz para as pessoas que realmente vivenciam na prática aquilo. Só que também eu acho que é importante também pensar que existe sofrimento também em outras pessoas que também sofrem com essa questão de uma idealização. Porque no final das contas, ninguém vai alcançar o ideal. E ninguém sai ganhando com isso. Exato. Ninguém sai ganhando com isso. Tem... Não sei se você já assistiu This Is Us. Já. E não tem aquela melhor amiga da Kate? Uhum. E eu acho que isso também foi falado assim... Cara, pra mim também é uma merda estar nesse corpo. Uhum. Exato. E eu acho que pra nenhuma de nós mulheres é bom. Claro que a gente tem que fazer as intersecções, né? E falar que, sim, mulheres negras, mulheres gordas, mulheres deficientes, mulheres amarelas, cada um vai ter uma questão muito mais problemática do que mulheres brancas que também usufruem do seu privilégio. Exato. E mulheres brancas magras, mas ainda. E assim a gente vai seguindo. Loiras, aí vamos trazendo as Bem outras a coisas. prateleira do amor, né? Mas tem uma hora que todo mundo... Mas é isso. A gente tem que entender que ninguém sai ganhando. E a gente coloca... E a gente reforça muito isso também com esse processo de validade, se colocando umas às outras como objeto também, né? Exato. Muito, muito nesse papel. E assim, vira isso, né? Vira o meu corpo, uma embalagem que compete com a embalagem de uma outra pessoa, de uma outra mulher. Então, a cada vez mais eu tenho que ficar me propondo a chegar mais próximo desse padrão. Sim. Porque é aquilo, né? A mais próxima seria a escolhida. E como a gente é socializada nesse lugar de sermos escolhidas, Sim. olha o peso, né, que tem isso. E o tanto que é significativo pra gente enquanto mulher tá nesse lugar de querer a todo momento buscar isso. E é difícil, assim. O Brasil tá no segundo lugar de maior país com cirurgias plásticas. Então, tipo assim, a gente se sujeita a muitas coisas por conta desse sofrimento que existe na beleza, na estética, né? Sim, sim. E tem até isso, né? Acho que naquele momento em que a Barbie vai atrás da menina e estão as quatro sentadas. Sim. Depois eu fui descobrir que aquilo ali era uma referência a Bratz. Sério? As quatro, elas eram iguaizinhas às amigas Bratz. Ah, não sabia. Também não, gente. Sério, eu fui vendo várias coisas, achei muito interessante. Então, mais uma coisa aqui. E aí, eu achei muito legal isso, assim, que mostraram essa revolta da sociedade também. Pô, você tem esse padrão. E ela só assim, chocada. Calma, quê? É desse jeito, assim. E eu acho que é um lugar muito de inocência mesmo. Sim. Né? Tentaram ouvir a gente ficar assim, nossa, mas eu achava que a gente tava bombando, mostrando pra vocês o quanto que a gente é incrível, o quanto que o mundo pode ser feminista. Não. Esse capitalismo colocou exatamente a gente uma contra a outra, achar que a gente nunca tá suficiente, que sempre tem algo pra gente fazer. E foi muito interessante perceber esse mundo, né? Essa transição entre o Barbie Land e vida real. Sim. E foi muito, assim, eu acho que foi uma sacada muito importante, né? Porque a gente vê que tá nas sutilezas, né? São coisas mínimas, assim, que quando a gente para olhar a partir de um outro panorama, né? Que foi o que eles fizeram, essa mudança de contexto, assim, de um cenário para outro. A gente vê, caraca, realmente tá em tudo. E muitas vezes tem coisas que às vezes até passava despercebido e agora eu me toquei. Então, é interessante, assim, a fantasia traz muito isso, né? A gente se depara com uma realidade que não é nossa, mas que tá ali no nosso cotidiano, tá ali no nosso dia a dia, né? E é interessante, assim, a forma... Eu achei muito, muito bacana a forma como eles trouxeram quando a Barbie e o Ken chegam aqui, né? Chegam na realidade. E aí
até a maneira como eles se reconhecem, aquelas violências que eles passam, do assédio. Sim. E assim, eles trazem pra um lado cômico, mas é aquilo, né? Seria cômico. Cara, e é isso, é só trágico. tem umas coisas que só a gente como mulher entende. Sim. É sim. incrível. Assim, aquele momento que ela fala assim, eu vou lá com as meninas na parte do campo de obra. Aí tem uns caras só tipo assim, e aí, não sei o quê. Aí ela, eu não sei, eu não tô me sentindo muito bem. Sim. Tem algo de estranho aqui. E a gente sabe que... Sabe, não é nomeável, a gente só sabe como mulheres, né? A gente sente, né? Isso. É um desconforto. É algo esquisito. Enfim, é esse lugar, assim, de não tô me sentindo confortável, não tô me sentindo bem aqui. Porque existem coisas não ditas por meio de questões não verbais, né? Gestos, olhares, que a gente vai sacando, mas que, como não foi explicitamente colocado, tem esse lugar, né? E que a gente tem muito medo de falar, que é Sim. assédio. Sim. É assédio, gente. E a gente não fala sobre isso, porque assim... A gente estava até conversando no grupo de estudos que a gente tem, né? E aí aconteceu uma coisa parecida comigo, só que eu fui e falei. E a gente estava conversando com uma amiga psi e ela estava trazendo assim... Eu não conseguia... Era tão difícil porque eles me olhavam, mas... Como que eu ia provar? Sim. Eu estava sendo assediada, mas e aí? O que eu faço? E é aquilo, né? A gente, às vezes, até fica naquela dúvida. Será que é eu que tô louca? Sim. Será que não sou eu que tô, sei lá, mimizenta demais? Sim. Então, tem esse lugar da dúvida muitas vezes, né? Até porque é o que aconteceu até com a Margot. Até mulheres como ela, quando às vezes a gente vai se posicionar, vai falar... Se a gente chega e se posiciona e fala assim... você tá me assediando. O que você tá fazendo? Você nem é tudo isso. Ou sabe quando a gente dá fora em homem? Eles falam... Você não é tão bonita assim. Já falaram isso pra gente? Já ouviu fazendo com as mulheres? Já. Provavelmente vocês também já ouviram algo assim. Oi? Tipo, quê? Eles tentam diminuir a gente por isso, pela autoimagem, pela beleza. Sim. Que é cobrada pra gente. Então, assim, tentaram tirar esse lugar de status da Margot e falaram assim, mas ela nem é tão bonita assim. Que? Tipo, é isso que você vai tentar afetar a gente? E o pior que afeta, né? Afeta, porque é algo que foi ensinado pra gente que a gente tem que ser. Então, não estar nesse lugar é desafiador também. Gera um certo sofrimento, né? Sim. E assim, eu acho que a gente não é insensível à nossa imagem. A gente tem uma relação. Algum afeto ela produz sobre a gente, seja de, não sei, gratidão, seja de horror, seja de ódio, seja de carinho, cuidado, mas alguma coisa ressoa sobre a gente. Exato. E não tem como a gente ser completamente apático, insensível a isso. Não dá. E é muito difícil, porque eu acho que uma coisa que a gente tem que falar é que flutua também a nossa relação. Sim. Tem dias que a gente vai assim, eu amo muito meu corpo, sabe? Aquele body positive, o movimento. Incrível. Mas vai ter dias que até quem tá nesse movimento vai olhar e falar assim, eu odeio essa parte do meu corpo. E eu acho que também é acolher esses dias que não tá fácil se ver no espelho. Que não tá fácil abraçar nossas imperfeições. É difícil, é complicado mesmo. E é o que a gente tá falando. Em todos os lugares ressoa isso. Ressoa como a gente tem que violentar o nosso corpo. Seja pra caber dentro de roupas, caber dentro de estéticas, ou, né, e acho que fala muito, eu gosto muito dessa palavra caber, porque é ocupar pequenos espaços, sermos pequenininhas, baixinhas, magrinhas, com corpo mionzinho, cabelo baixo, nada que ocupe lugares. Mas a gente está ocupando, né? Sim, e é muito interessante isso, Bia, porque eu acho que esse formato que foi socializado que a gente tenha é um formato muito próximo daquele ideal da mulher boazinha, né? Da que agrada, da doce, pura. Submissa. Submissa. Então, assim, a imagem que reflete isso também é a imagem que colocam como desejada. E isso que nem a gente tá falando também no gesto, né? O homem, ele tem poder de olhar... Presença. Né? E ocupar esse espaço de retirar o nosso direito de poder andar. E acontece isso muito na Barbie. Sim. Ela tá, que nem ela tá mostrando, né? Ela tá andando e tá todo mundo assim, olhando pra ela. Tiram a liberdade dela. Tiram a segurança dela. De tocar. Bateram na bunda dela, foi?
Então, quem tem liberdade de fazer uma coisa? E a gente sabe que isso acontece frequentemente com as mulheres, Sim. né? E assim, em vários espaços. O que é mais bizarro. Porque eu acho que a gente não tá segura no trabalho, a gente não segura em casa, a gente não tá segura na rua. Aonde tá a segurança? Essa questão da segurança mesmo, né? A gente é muito colocado nesse lugar de criar várias inseguranças, ter várias inseguranças em relação a vários pontos da nossa vida. Mas será que é possível também alcançar essa segurança, sendo que a gente vive em ambientes públicos e privados que não são seguros pra gente existir? Porque, assim, por exemplo, pensando, a maior incidência de casos de abuso sexual, por exemplo, é dentro de casa, de pedofilia, por exemplo. Então, como? Sabe? Como ser seguro, estar seguro? União feminina. É. É isso. É a gente pela gente. Porque os homens não vão nos proteger. Não vão nos segurar. A gente viu isso no filme. O Ken. Sim. Era o maior aliado. Nossa, eu sou incrível, eu sou melhor. Não. No primeiro movimento, Ai, é isso que é o patriarcado? Gente, tô amando isso. É sobre cavalos. Né? Mojo, dojo, house, casa, sei lá, house. Aham. Ele faz. Sim. É muito fácil para os homens fazerem isso, se movimentarem. Olha a rapidez que ele conseguiu voltar, tipo assim, um dia antes para o Barbie Land e tornar aquilo assim no Kendall. Sabe? É bizarro. Ao mesmo tempo que e eu achei lindo aquilo do movimento das mulheres. Foi tipo, aquela fala como que é o nome dela? Americana? Ai, esqueci o nome dela. American. Mas a que era dona da Barbie. A Esqueci o adulta. nome dela. A que fez, e eu achei muito interessante colocarem ela. Porque ela era a Betty a feia, né? Aham, sim. Achei genial a sacada. Mas, enfim, aquela fala dela, eu tava assim... morrendo de chorar. E... porque é isso, assim, nada que a gente faça vai ser suficiente, que ela fala. Pô, se você for caber em toda aquela coisa que eles querem, naquela imagem da menina boazinha, na imagem da menina gostosa, na imagem... não vai estar suficiente. Sim. E é o que acaba acontecendo, né, com a protagonista. E, assim, pensando até agora na atriz mesmo, né, por Sim. fora da personagem. É isso, ainda assim, ainda que ela seja extremamente padrão, enfim, toda o ideal, né, que colocam, ainda assim, tinham pessoas acabando com ela, falando, não é tudo isso. Então, é desafiador pensar em uma lógica, assim, que a gente se sinta plenamente segura e se sinta suficiente, né? Porque, no final das contas, essa insuficiência acompanha a gente de uma forma incessante, assim, em vários lugares, vários espaços, relacionada à estética, e isso é uma pressão bizarra, assim, bizarra. Porque não adianta você ser incrível, uma Barbie que faz tudo, ainda se você não for bonita. Se você cair, teu sapato seu pé achatar, né? Tem uma celulite, né? Não é assim, o quê? Não basta. Mas eu achei muito bonito isso, assim, eu acho que como possibilidade, respondendo você, é isso, assim, união entre a gente. É a gente se protegendo, nós por nós, a gente olhando e valorizando também a fala uma da outra, de não tá confortável, sinto dor, essa dor também é minha. Porque eu acho que tinha uma questão também lá na Barbie Land, que era que você tá feliz sim, seja feliz. Não pode mostrar vulnerabilidade. Exato. E eu acho que aquela mudança de podemos ser vulneráveis entre a gente. Olha quão incrível eu sou realmente. Eu te valorizo, eu te escuto, mas eu também te acolho nos teus lugares mais... É isso, de vulneráveis. É possível, os dois lados. Sim. E teve aquela parte, acho que foi muito simbólico, quando ela fala sobre vontade de morrer, né? Quando elas estão dançando. Sim. E aí todo mundo olha assim, meio... assim, o que rolou? Que esquisito. E aí ela fala morrer de dançar, assim, sabe? Ela tem que mudar. Ela tem que mudar o relato dela, porque esse lugar de não estar plenamente sempre feliz é um lugar desconhecido, um lugar que, em geral, as pessoas julgam muito, né? Eu acho que a estética também, essa imagem que a gente passa, vai para além da imagem corporal, mas é uma imagem de padrões de felicidade, de comportamento, realizações, sucesso. A própria Clean Girl, né?
É uma performance disso. Então, Sim. o lugar da performance também vem aparecendo muito. Sim. E assim, eu acho que a gente se conecta muito e cria intimidade com a outra quando a gente entende a dor dela. E entende também que essas dores dela nos atravessam. Sim. Então, esse conjunto também é um conjunto que sim, é importante, a união é sim muito benéfica, mas a gente também tem que passar por esse olhar de validação, né? De não, por exemplo, uma pessoa, ok, ela é bonita e etc, mas ela também tem os sofrimentos dela e tá tudo bem, sabe? Vamos acolher isso, entender melhor isso e entender de que forma a gente pode ajudar nesse espaço que ela ocupa, né? E eu acho que aquela cena do tribunal, em todas as mulheres estão comemorando, é um pouco disso que também a gente busca, né? Acho que essa comemoração, esse lugar de vigia que a gente tem entre nós, que elas fizeram mesmo. Elas se meteram a colher em cada uma das relações. Eu achei isso incrível. Os mecanismos de conseguir acabar com o patriarcado lá. Ai, se finge de burra pra ele te explicar alguma coisa. Enquanto isso, né? E o mais inteligente entre elas foi: colocam eles um contra o outro. Porque isso eles conseguem. Se for contra a gente vai perder. Então coloca eles um contra o outro. Exato, e foi muito inteligente essa sacada, né? Porque elas literalmente usaram dos mecanismos que são usados com a gente em benefício próprio, né? Exato. Então, é interessante. Eu acho que essa ideia do tribunal faz muita referência à justiça, né? Que é basicamente o que a gente vem buscando, assim, né? Nessas lutas. E eu acho que a gente tá tentando fazer isso, né? A gente pode fazer diariamente, sim, prestando atenção nas nossas vizinhas, amigas, familiares, né? Pessoas próximas e também até que a gente olha na rua, a gente fica atenta. A gente faz isso entre a gente, conosco, de colocar, acho que também ter essa perspectiva e lembrar, né? Desse cuidado com a gente, nesse momento. Porque a gente se coloca muitas vezes pra baixo, fala coisas muito maldosas pra gente e a gente pode se tratar de forma mais gentil, que nem as Barbies que falavam assim, que eu amei também aquela cena entre a Barbie e a filha da criadora da Barbie, que ela fala assim: ai, você tá tão linda, e ela assim: eu sei. Não é? É tão, tipo, bonitinho, assim, é só: ai, eu sei. Essa hora também chorei. Reconhecimento. E é tão pequeno, né? Uma coisa tão pequena que a gente não pode fazer. E é o que a gente tava falando sobre a prateleira. Quanto mais velhas a gente vai... E a gente fica mais velha, faz parte da vida. Vai ser mais difícil a gente conseguindo ser reconhecida estando na frente dessa prateleira, né? E aí, Mari, eu queria saber o que você indicaria, assim, pensando no Ken, lendo vários livros sobre patriarcado e coisas assim, o que é que você indicaria para as Barbies lerem? Então, eu pensei aqui no Mito da Beleza. Acho que fala um pouco sobre esse lugar, um pouco muito, né, no caso, sobre esse lugar da estética e o quanto que isso traz esse sofrimento pra gente. Então, fica aí a dica para as Barbies. E eu indicaria já mulheres também. Acho que ler mulheres é importante. Desde Bell Hooks, Lia Gonzalez, Grada Quilomba. Eu acho que elas precisam ler mulheres negras. Barbie estereotipada precisa ler mulheres negras, né? Mesmo que sua presidente seja uma mulher negra. Ler também outras mulheres como Valesca Zanello. Já acho que Prateleira do Amor ela pode ler, vai ajudar bastante. Dispositivos, né? E aí a gente vai falando sobre... Ler, acho que isso, assim, nem que seja até contos entre mulheres. Consumir mulheres é importante. Sim. E é isso, né? Dar voz pra nossa voz, que eu acho que no final das contas é isso, né? A gente lê muito pessoas, homens falando sobre a gente, mas a gente falando sobre a gente é diferente. Com certeza. Eu acho que é isso, né, Mari? Se você gostou, aproveita para compartilhar, dar o like, enfim, ativa avaliar sininho. Tudo. Que você... Manda sua história também. Manda sua história no @pod.mulherdevoz ou no e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com. E é isso, gente. Um beijo, Beijo, tchau. This my shit. All girls love me like this. She's the queen bee, the star.